Oi pessoal, aqui é a Ju do Nuvem Literária e hoje eu vim contar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de novembro. Em novembro eu tinha grandes expectativas de ler muitas coisas, sabe? Várias coisas da minha estante, mas é lógico que essas expectativas quase sempre são frustradas porque a gente tem muita coisa no meio do caminho aí que acaba atrapalhando um pouco o nosso tempo livre para leitura, mas eu até consegui ler bastante coisa e li umas coisas muito legais que eu vou mostrar pra vocês. O primeiro livro que eu li dentro do mês de novembro foi o Wicked, porque eu já tinha começado ele no mês de outubro. Aqui não vai dar pra ver perfeitamente a capinha dele, mas eu vou deixar ela passando aqui no cantinho pra vocês verem qual livro é esse. O Wicked é do Gregory Maguire e ele conta a história da bruxa má do oeste, The Wicked Witch of the West, que é na verdade uma das personagens mais importantes aí da história do clássico Mágico de Oz. A grande questão dessa história é que ele conta a história da bruxa má do oeste antes dela se tornar tudo isso, antes dela fazer parte dessa história do Mágico de Oz e desde até antes mesmo do nascimento dela, né? Quando os pais se conheceram, enfim, se casaram e quando a mãe dela teve essa criaturinha verde com os dentes afiados que seria chamada de Elfaba. Elfaba, Fabala, Elfinha, Fai. Ela tem vários apelidos, vários nomes durante esse livro até se tornar a bruxa má do oeste. E assim, é uma história muito bacana, assim, dá pra vocês imaginarem muita coisa aí do universo do Mágico de Oz, os personagens que a gente já conhece. Ele trabalha isso muito bem nesse livro, é muito legal mesmo. Mas eu tenho algumas ressalvas, claro, porque, né, a gente não tem que gostar do livro inteiro, o tempo todo, de todos os livros, e é normal isso, é mais do que saudável até. Nesse ponto eu fiquei um pouquinho decepcionada porque eu estava gostando muito da história até, sei lá, uns 40% daqui da história no Kindle, mas quando chegou em, na verdade, acho que antes de 40%, uns 30 e poucos por cento, eu já tava um pouco meio que cansada. Assim, era muita coisa, muita informação e era como se a história já tivesse que ter terminado e o autor estivesse enchendo linguiça, sabe? E eu tive essa sensação, assim, dos 30 e tantos por cento até os 60%. Então, até 60% eu fui me arrastando na leitura e isso me atrasou um pouco nas leituras desse mês até porque eu fiquei presa nessa história. E aí, quando chegou nos 60%, eu li o resto, assim, tipo, numa tacada só, sabe? Foi super rápido, porque dos 60% em diante eu gostei muito da história, assim, não sei o que deu, assim, não sei se isso é questão minha pessoal, né? Ou se todo mundo que já leu esse livro sentiu isso. No meio da história parece que a coisa tá um pouco mais enrolada, entroncada, assim, não sei. Alguma coisa acontece aí no meio da história que deixa a história um pouco mais lenta, um pouco mais devagar, e isso me deixou um pouquinho decepcionada com o livro. Mas por outro lado, no geral, assim, eu gostei da leitura, é uma leitura que eu recomendo, principalmente para quem gosta dos clássicos da literatura e do Mágico de Oz, quem gosta de contos de fadas, histórias de bruxas, enfim. Eu acho que é uma leitura super válida. Tô colocando mais ou menos as leituras na sequência, tá, gente? Então, depois de terminar de ler o Wicked, eu comecei e levei até quase o fim do mês o The Heart of Betrayal, da Mary E. Pearson, publicado aqui no Brasil pela Dark Side Books, nessa edição maravilhosa, gente, que é de babar, assim. Inclusive fiz resenha escrita, vou deixar o link aqui nos cards e no box de descrições para vocês acompanharem lá no blog, porque a resenha ficou bem legal, mostra bastante o interior do livro. E assim, eu não vou falar muito dessa história porque vocês já conhecem, já sabem que é uma história de fantasia épica, com romance, com aventura, e tem resenha aqui no canal, então vou deixar aqui passando nos cards para quem quiser saber mais sobre essa história. Mas é uma história que eu gosto muito, né? Esse é o segundo livro dessa trilogia, que se chama As Crônicas de Amor e Ódio. E, gente, assim, pra quem gosta de romance, aventura e um pouquinho, uma pitada de fantasia, porque eu confesso que eu senti falta da fantasia mesmo aqui no livro, não tem tanto assim quanto eu esperava, mas pra quem gosta desses gêneros eu tenho certeza que é uma excelente pedida. A escrita da autora é muito fluida, muito gostosa de ser lida, tem muitos mistérios também rolando aqui nessa história. Então é uma história que, mesmo não tendo aquele ritmo assim frenético, ela consegue te prender sua atenção e fazer você simpatizar e ter afeição aqui com os personagens. Então eu acho que é por isso que eu gosto tanto dessa série. O terceiro livro que eu li esse mês é um livro de crônicas, e eu não sou lá uma grande leitora de crônicas. Eu acho que quem acompanha aqui no canal sabe que eu mal leio contos e crônicas, assim, eu tenho até que mudar isso, não é mesmo? Mas esse livro foi uma grande surpresa no mês de novembro, porque eu amei, vocês podem ver aqui pelas marcações.
que eu achei assim espetacular, mas tudo bem que eu já imaginava que eu iria gostar, porque é de um autor que eu já admiro, já gosto bastante. É do Hernani Lemos, autor do livro 11 Semanas, que eu também adoro, que é um romance. Eu vou deixar até passando aqui nos cards a resenha desse livro, porque pode ter alguém aí que não tenha assistido ainda essa resenha, então assista, porque eu recomendo demais aquele livro. E agora recomendo muito esse aqui também, principalmente se você gosta de crônicas. Mesmo se você não gosta, se você é como eu, que não tem muito hábito de ler crônicas, eu tenho certeza que você vai gostar, porque é um livro que te prende, que te faz rir, faz ficar um pouco triste em algumas horas, te dá uma sensação de saudade, que te faz refletir em alguns momentos através das situações cotidianas aqui passadas pelo Hernani e por alguns amigos e conhecidos parentes dele. Então é uma história meio que entrelaçada assim entre outras histórias de outras pessoas, né? Ele é dividido em várias partes. E se você quer ler mais autores nacionais e não sabe por onde começar, eu recomendo fortemente que você leia 11 Semanas e sobre os outros do Hernani Lemos. Inclusive, se já tiver resenha desse livro no canal, vou deixar passando aqui nos cards também. E o quarto e último livro que eu li no mês de novembro foi nada mais, nada menos que sobre a escrita do Stephen King. Ai, meu Deus, gente, esse livro realmente me deixou assim no chão, porque é um livro incrível, é um livro que não fala somente sobre escrita, não tem nada de manual, sabe? Ele não é um manual para você aprender a escrever e a partir disso aqui você vai ser um escritor. Não comprem essa ideia. Na verdade, ele é um pouco autobiográfico, né? Através das experiências de vida do Stephen King, ele vai dando algumas dicas para novos autores, né? Autores iniciantes. Vai contando um pouquinho sobre técnicas, mas ao mesmo tempo ele entrelaça isso com coisas que aconteceram com ele e como ele chegou a escrever certos livros, assim, como ele teve a ideia, como que aquilo surgiu, como que aquilo se desenvolveu, né? E tudo que aconteceu na vida dele durante todo esse período, desde a infância praticamente até o momento que ele escreveu esse livro, que se eu não me engano foi em 97 que ele começou a escrever o livro. Depois ele parou por um período porque ele teve um grave acidente. E depois ele retomou a escrita e, se não me engano, ele terminou esse livro por volta do ano 99, 2000, que foi o ano que foi publicado. É com certeza um livro muito motivador para quem quer ser escritor, para quem tem esse sonho, para quem já escreve, mas não sabe muito o que fazer depois disso e como revisar as suas obras e como apresentar as suas obras. Enfim, é um livro que aborda diversos campos da profissão de escritor, né, diversas áreas. E eu acho que é super interessante mesmo para quem não escreve, né, porque eu acho que quem é fã do autor, por exemplo, vai adorar ler esse livro, porque se trata também da vida dele. Então é uma leitura muito, muito prazerosa. O King, ele praticamente conversa com a gente, assim, de amigo para amigo, sabe? Super informalmente. Então eu amei esse livro, gente. Virou um dos favoritos já. Já marquei 1 milhão de coisas, anotei um monte de coisa e vai que, né, em algum momento eu não resolvo escrever alguma coisa, né? Então já serve aqui de inspiração também. Então essas foram as leituras de novembro. Foram poucos livros, foram 4 livros, praticamente um por semana aí, né? Mas foram leituras muito prazerosas e que me enriqueceram como pessoa, como leitora de alguma forma. Então foram leituras muito boas no geral. E vocês, o que conseguiram ler dentro do mês de novembro? Deixem aí nos comentários que eu quero muito saber. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação da Nuvem Literária. Quem não for inscrito no canal ainda, inscreva-se clicando nessa bolinha que vai aparecer no cantinho aqui. E continue aqui no canal conversando mais comigo sobre livros. É só clicar aqui no cantinho nos vídeos que vão estar aparecendo. Um beijo enorme e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!